aqui que não vou fazer a palestra é o Noel, mas eu quero dar um aviso no seguinte sentido: nós vamos, no próximo domingo, dia 10, daqui a 14 dias, né, às 19 horas, né, às 7, ou seja, às 7 da noite, nós vamos ter a palestra do Isaías Claro. Né? Ele vai falar o tema Maria de Nazaré e o Advento do Cristo. Mas o que eu quero passar agora é o seguinte, que a partir de hoje eu vou tornar mais frequente essas chamadas, essa divulgação. Então todo mundo que receber pelo celular, que eu vou passar pelo celular do pessoal, por gentileza, compartilhe, publique nos seus contatos, para a gente trazer quanto mais possível, né, melhor, para a gente dar uma recepção. Nosso companheiro veio lá de Oswaldo Cruz, né? Então vamos dar uma recepção, vamos ver se a gente consegue lotar a casa aqui, né? Eles não fazem questão, né? Com mais de 500 minutos. Então, por gentileza, vocês compartilhem e todos os nossos internautas nos respeitam. Bom, agora passa a palavra para o Noel. Nosso bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Bem, gente, antes de nós iniciarmos a exposição desta manhã, convidar a todos para nós fazermos a nossa prece, fecharmos nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade que todos nós estamos tendo nesta manhã, de poder vir aqui à Casa Espírita, buscar esses ensinamentos, que eles possam fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, para que assim nós vamos melhorando, nós vamos assim seguindo a nossa caminhada, a nossa jornada, com mais vontade, com mais determinação, com mais coragem, para nós vencermos as dificuldades nossas, que nós sabemos que são bastantes, mas com fé, esperança e amor, nós vamos aos poucos vencendo-as e seguindo assim a nossa jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a equipe espiritual que possa nos envolver, para que eu possa assim transmitir esses ensinamentos com bastante clareza e todos nós possamos compreendê-la aos poucos, colocando em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição deste domingo de manhã. Que assim seja. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão aí nos assistindo, através do Facebook, Sr. Aurélio Robles, e também da comunitária Vida Nova. Sejam todos muito bem-vindos. Veja, o nosso estudo de hoje, nós já começamos há tempos atrás aí, né, nesse capítulo 6 da vida espírita. Nós falamos lá de espíritos errantes, depois nós passamos a falar sobre mundos transitórios, e agora nós estamos já, alguns domingos, falando sobre esse tema de hoje, que é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Hoje está programado para a gente falar dessas 4 questões, 241, 242, 243 e 244. Espero que dê tempo suficiente para a gente falar. Se não der, a gente faz em outro domingo. A primeira pergunta, a 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa, exata ideia do que nós? Será que os espíritos, né, sabem essa ideia nossa aqui de hoje, do nosso presente, mais do que nós? E os espíritos responderam: do mesmo modo que aquele que vê bem,
faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Então, todos aqueles que enxergam bem, né, faz essa ideia mais exata do que os cegos. Os espíritos veem o que não vedes. Eles veem o que nós não conseguimos ver. Tudo aprecio, pois diversamente do modo por que fazeis, diversamente dos nossos modos, né, mas também isso depende da elevação deles. Tudo vai depender da elevação de cada um para que eles possam ver, né, essas coisas diversamente do que nós. O que nós possamos entender disso? Então, nós podemos dizer assim, que os espíritos fora da carne têm uma visão mais acentuada do que os encarnados. Então, os espíritos fora, né, do nosso corpo físico, né, eles têm essa visão mais acentuada, por estarem livres das suas faculdades, por estarem, então, livres do nosso corpo físico. Aí vem os porém, os entretanto, os mais, né? Entretanto, é bom se compreenda que tudo é relativo. Então, essa visão é relativa. O despertamento da alma obedece a uma lei que podemos denominar de merecimento pelo tamanho espiritual de cada um. Merecemos ver? Nós temos esse desenvolvimento espiritual à altura para que nós possamos ver nitidamente, né? Então tem esse entretanto. Pode ver? Pode. Mas depende da evolução de cada um. Tudo, então, é relativo. Determinadas entidades espirituais, cuja elevação se encontra nos primeiros degraus da escala de ascensão, bem lá no comecinho, né? Não veem mais do que os homens, não veem mais do que todos nós. E muitos deles, nem igual a esses, nem igual a nós. Isso ocorre igualmente no que tange ao saber, no que tange ao conhecimento de cada um. Então, determinadas entidades que estão bem lá no início, né, eles têm, da sua escala, né, eles têm uma visão, né, bem menor no que tange ao seu conhecimento, ao seu saber. Em relação ao mundo espiritual bem mais elevado, os encarnados se encontram cegos. Então, com a elevação desses espíritos mais elevados, nós, né, é como nos fecharmos os olhos, nós não estamos vendo nada. Os encarnados se encontram cegos, por estarem envolvidos na carne, que tira quase total a sua visão espiritual. Então, quando nós estamos encarnados, né, nós temos essa barragem, nós temos essa dificuldade, né, por estarmos aqui envolvidos nessa carne, como o espírito preso em nós. Aí diz assim, que o que estão livres, capacitados para tal, têm realmente os olhos para ver e ouvidos para escutar as belezas da criação de Deus. Então, quando nós estamos mais livres, né, sempre com o nosso crescimento espiritual, né, nós temos aí ouvidos para ouvir, para escutar e olhos para nós vermos as belezas do nosso Pai Celestial. A visão humana sofre muitas restrições, a nossa visão, dado o ambiente dos encarnados, onde estão condensados fluidos grosseiros, animalizados pelos próprios inquilinos da Terra. Quem são os inquilinos da Terra? Todos nós, né? Nós temos a nossa visão bem restrita, né? Por nós estarmos, né, neste emaranhado de fluidos animalizados, né? Por todos nós que somos aí bastante imperfeitos ainda. Quanto mais se acende, quanto mais se elevam os espíritos rumo à sua perfeição espiritual, mais a visão da verdade e mais tranquilidade consciencial domina a alma. Então, quanto mais nós nos elevamos espiritualmente, né, mais a visão nós vamos tendo, né, ficando assim num perfeito estado de felicidade.
que a felicidade também é relativa. Né? Dentro de nós existem todos os recursos que por vezes buscamos fora. Né? Nós temos aqui dentro de nós todos os recursos, mas às vezes a gente quer buscar fora. Por nos faltar consciência desses valores. O que nos falta é olhos para ver o que realmente somos e de onde viemos. Nós ainda temos dificuldade de entender, né? O que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Viemos da onde? Da perfeição soberana, da perfeição de Deus. Agora na pergunta 242. Allan Kardec perguntou aos espíritos: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Como é que eles têm esse conhecimento do passado? Esse conhecimento lhe é limitado? Né? Vamos ver o que os espíritos responderam. Olha bem a resposta que os espíritos deram. O passado, quando com ele nos ocupamos, ele é presente. Quando nós ocupamos com o nosso passado, ele se torna presente. Verifique-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do seu exílio. Né? Então, quando nós recordamos o nosso passado, ele se torna presente, se torna o hoje. Né? E quando nós começamos a recordar alguma coisa que nos impressionou, gente, né? É difícil. Simplesmente, como já nenhum véu material nos obscurece, a inteligência lembramos-nos mesmo daquilo que te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Nem tudo nós sabemos. Né? Lembramos daquilo que se mais ou menos apagou da nossa memória. E o que nós possamos entender disso? Podemos entender o seguinte: o espírito não tem pleno conhecimento das vidas passadas. Ele somente recorda até onde suas forças suportarem o que lhe sirva de lições. Então ele vai ter esse conhecimento do seu passado até onde a sua capacidade possa suportar, né? A sua elevação possa suportar. E isso sempre servindo de lições. Não adianta a gente querer fazer aquela regressão de vidas passadas, né? Para quê? Se não for para lições, se não for para aprendizado, não tem. Não tem como a gente... a validade de tudo isso. Né? Somente para que nos sirva de lições para consertar o nosso caminho. Mesmo ao espírito livre da matéria, ainda é vedado saber o que já foi. Mesmo lá no plano espiritual, né, ainda é vedado saber o que nós fomos. Por quê? Porque ainda nós não estamos preparados para isso. Né? Não estamos preparados para isso. A gradação é norma de equilíbrio. Então, a nossa graduação é uma forma de equilíbrio em todos os planos da vida, tanto aqui, na nossa vida material, na nossa vida presente, quanto na nossa vida espiritual. Para que tenhamos paz e essa paz possa nos fornecer forças no decorrer de novas lutas. Né? Então, se nós... Foi proibido não, a gente não tem para poder conhecer o nosso passado, por quê? Porque nós tenhamos o nosso hoje. Nós precisamos trabalhar nessas nossas novas lutas do nosso dia a dia, para que nós não tenhamos esse conhecimento que vai nos atrapalhar, com toda certeza. É um exemplo. Mexer com o fundo de um lago interno, há milênios, acomodando impurezas, é turvar a água da vida. Quando você vai lá mexer no lago, você mexe no fundo lá, sobe aquela coisa, você não vê nada, né? E como é que nós vamos poder tornar essa água mais límpida, da nossa vida? É melhor que as impurezas se transformem pelos poderes do amor, na caridade, em energias sublimadas, em energias elevadas.
Então, gente, é isso. Que nós precisamos lá escarafunchar tudo lá para que tudo se torne, que a gente não possa ver nada, ou transformar a nossa vida, né, através das nossas ações, das nossas atitudes, na caridade, no amor, né, que isso vai se transformando em energias positivas. Querer recordar o passado é viver nele, como nós já falamos. Recordar o passado nós estamos vivendo. Esquecer do presente que nos chama por vezes à realidade. Se nós esquecermos da nossa jornada, começar a vivermos o passado, nós estamos vivendo o passado no presente, esquecendo o presente que a gente tem que seguir a nossa caminhada. Né? Muitas coisas nos são vedadas por não estarmos preparados para nos encontrarmos frente a frente com as nossas criações inferiores. Né? A gente não está preparado ainda. Porque se nós estamos aqui ainda, nós somos espíritos inferiores. Né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, lutando, né? Trabalhando para o nosso desenvolvimento. Então, muitas coisas não são vedadas porque a gente ainda, né? Se nós encontrarmos frente a frente das más criações que nós fizemos, nós não vamos ter condições de seguir em frente. Não se deve ativar o passado, por mínimo que seja, pois não se sabe que se encontra guardado no baú da consciência. A gente não sabe o que está guardado lá, né? No baú da nossa consciência. Para que mexer? Né? A espera de um tempo mais dilatado que vindo à tona antes do tempo pode causar desastres de difícil reparo. Nós formos mexer lá, pode ter coisas lá que nós vamos sofrer bastante. Para que sofrer, né, se nós temos que recordar esse passado? É melhor deixar lá. Né? A hora que nós tivermos condições espirituais, né, que nós estivermos mais evoluídos, talvez nós possamos ver e não vamos ter esse desastre, né, desse difícil reparo. Vamos estar já preparados para isso. Então, gente, vamos procurar os meios que nos fornece a doutrina dos Espíritos, passando a usar melhor hoje, o agora, os esforços que dependemos para buscar, que despendemos, né, para buscar, que não conhecemos e não dominamos. Para que nós vamos despender os nossos esforços para ver lá? Se nós precisamos desse esforço hoje, né, para a nossa melhora. Entreguemos-nos à disciplina do presente. Agora nós já falamos. É hoje, na educação dos maus pendores, dos nossos maus pendores, que esse exercício nos levará à paz pelos caminhos de Jesus. Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Está aí, né? Então, vamos nos entregar aqui, no presente, né? Na educação desses maus pendores nossos, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pergunta 243. Allan Kardec perguntou, e o futuro? Os Espíritos o conhecem? Vamos ver que os Espíritos responderam. Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Sempre vai depender do nosso estado evolutivo. Sempre vai depender da nossa conquista, né? Da nossa ascensão espiritual. Muitas vezes apenas o entreveio, muitas vezes apenas só enxergam, porém nem sempre é permitido revelá-lo. Eles podem, né, enxergar, mas não é permitido revelar. Quando o veem, parece o presente. Quando você vê, parece que você está no hoje. Né? À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro, continuando a resposta. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, as suas vidas passadas, as suas migrações, as suas passagens, né? Mas não se pode ver o que Deus lhe reserva. Nós não temos ainda essa permissão para ver o que Deus nos preparou para todos nós. Para que tal aconteça, é preciso que, ao cabo de
múltiplas existências, ao cabo de várias e várias encarnações, se acha integrado nele. Se acha integrado em Deus. Aí tem uma subpergunta, a 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Aqueles já que alcançaram a perfeição, eles têm conhecimento total do futuro, completo? Aí os espíritos vão dizer, completo não. Não se pode dizer que é completo, porque por isso é que só Deus é soberano, só Deus é o Senhor e ninguém o pode igualar. Somente Deus tem conhecimento de tudo. Né? Lá, completo não, mas tem um conhecimento mais elevado do que nós. Né? O que nós podemos entender disso, então? O conhecimento do futuro não faz bem a todas as criaturas. Então nós somos aqui, 15, 20 pessoas. Talvez o conhecimento do futuro faça bem o Valdir, para o senhor Aurélio, Polito. Para mim, não. Né? Não são todos que têm que fazem bem, né? É um alimento que pode ser rejeitado por muitos corações, por lhes faltar o preparo para tal saber. Então, a gente ainda não está totalmente preparado para esse conhecimento. Ainda estamos engatinhando, né? Não estamos preparados ainda. Os espíritos altamente evoluídos, os espíritos mais conhecem mais o futuro. E quando fala aos encarnados, sabem dosá-lo pelo quilate do seu despertamento, pela sua evolução espiritual. Os que ainda transitam na carne, a verdade fora de hora destrói tanto quanto a mentira. Olha que interessante que responderam, né? Falou assim que a verdade fora de hora dói, né? Mais do que a mentira. Então nós sabemos alguma coisa da verdade e não estamos preparados para ela, dói. Vai doer bastante, como se for mais do que uma mentira. A verdade, então, gente, ela é relativa. Tanto na terra como no céu. O céu nós podemos entender aqui como o mundo espiritual. Não se pode dar alimento a uma criancinha de meses, uma criancinha de colo, né? Qual o que usam os adultos, né? Que o nosso alimento é diferente, né? das crianças. Então, não se pode dar o mesmo alimento que nós utilizamos a uma criança. Não se pode levar uma criaturinha de poucos anos a frequentar a universidade, né? Frequentar uma faculdade, uma coisa, né? É diferente. Porque existem largos conhecimentos sobre os assuntos que os adultos dominam. Sabe? Então, essa verdade é relativa, né? Nem os espíritos perfeitos possuem o conhecimento absoluto da verdade, por não terem condições que somente Deus possui. Então, somente Deus que tem, então, esse conhecimento absoluto da verdade. É bom que todos os espíritos encarnados e desencarnados procurem recensear, procurem fazer aquilo que nós fizemos na nossa vida. Recensear, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Juntar tudo isso, né, colhendo dele o que deve ser consertado e colocando mãos à obra para que eles possam libertar com mais urgência dos efeitos incômodos, de modo a aliviar a nossa consciência. Então, fazamos esse senso, né? Fiz isso, fiz aquilo, isso é bom, isso não é, fiz aquilo. O que eu preciso reparar, né, disso? Então, gente, é como se fala, esse aqui, não, esse aqui tá perfeito, aqui ou não, esse aqui eu preciso melhorar e muito. Não, vamos melhorar um pouquinho. Então, é esse senso que nós precisamos ver para que nós possamos aliviar a nossa consciência e ter as condições de seguirmos em frente. Os espíritos conhecem o futuro de acordo com seu despertamento espiritual. Existe numa escala para todos eles. Então, nós já falamos, né, que os espíritos mais elevados têm um conhecimento bem melhor do que aqueles que ainda estão
né, nessa escala evolutiva. De certa forma, todos os espíritos podem antever o futuro pela intuição. A gente tem uma vaga intuição do futuro, né? Porque todos vieram de Deus. E essa existência da paternidade vibra em todos os seres, em todas as coisas. Então, Deus está aí vibrando em todos os seres, em todas as coisas. A mensagem do Pai se encontra em toda a sua criação. É só nós olharmos, né, para tudo isso aí, a gente vê a grandeza do nosso Pai, né? Muitos encarnados e desencarnados falam do futuro por ouvir dizer. Ouvi dizer aquilo, será que é verdade? Né? Sempre por ouvir dizer. Será? A revelação das coisas divinas que estão por vir, poucos conseguem entender e mesmo falar sobre elas. As revelações de Deus, a gente não consegue entender. Não consegue falar sobre elas. Devemos ter muito cuidado em se falando do futuro. Precisamos ter esse cuidado, pois o presente nos pede urgência no conserto que temos para reparar. Então, nós precisamos ver o hoje, o agora. O que nós temos, né, de reparar? Daquele senso que nós fizemos. Né? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso de consertar? É hoje, né? Por que eu vou me colocar adiante do que eu tenho que fazer hoje? Hoje é mais urgente de se fazer. E precisamos fazer esse nosso reparo, né? Porque se nós não repararmos hoje, né, quando que nós vamos reparar? Aí a última questão, acho que dá uns 5 minutos, dá tempo. 244. Os espíritos veem a Deus? Uma interrogação. Né? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e tentam adivinhar. Né? Só os espíritos superiores veem. Aí tem uma subpergunta. A 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele, lhe vem de Deus? Né? Ou Deus o permite ou proíbe, será que vem de Deus? Né? Aí eles responderam da seguinte forma: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. Nós sabemos, sentimos a presença de Deus, a sua soberania, né? E quando não deve ser feita alguma coisa ou dito uma palavra, percebe como por uma intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Né? Quando nós estamos aí para falar alguma coisa, para retrucar alguma coisa, né? Às vezes você percebe por intuição: eu devo ou não devo falar isso? Se eu falar, vai prejudicar alguém ou não? Né? Então, pela intuição, nós temos condições de saber. Não tendes vós mesmos pressentimentos que vos afiguram avisos secretos para fazeres ou não isto ou aquilo? Não temos os pressentimentos de algumas coisas que nós podemos fazer ou não? Nós temos esse pressentimento, né, de coisas que nós precisamos fazer ou não. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a essência dos espíritos, podem eles receber melhor advertências divinas. Tá? A resposta dos espíritos responderam dessa forma. Tem uma outra subpergunta, 244b. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Será que Deus transmite diretamente a ordem? Né? Aí eles responderam: ela não lhe vem direta de Deus, não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores à perfeição e instrução.
mais perfeitos, tanto, né, moralmente, como ali na sua instrução, né? E que nós podemos entender disso, que nós falamos. Somente os espíritos perfeitos têm o alcance espiritual de ver Deus. Essa visão não se compara à proporcionada pelos olhos do corpo físico. Então, não é exatamente com a visão do nosso olho do corpo físico, né? Eles veem, sim, tem essa visão espiritual. Porque é uma visão diferente, né? E as limitações da linguagem humana nos impedem de explicá-la com clareza. A gente não tem palavras, né, para nós explicarmos, né? Nós somos limitados para explicar. Você vê Deus, e aí? Né? A gente não tem como. Nos faltam as palavras corretas. Né? Os espíritos que ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição não veem Deus. Eles têm a intuição da sua existência e, a seu respeito, são esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Deus se expressa na criação pela visibilidade dos seus feitos. Como é que nós vamos perceber Deus? Olhando para tudo isso. Olhando lá para o nosso sistema solar, para os nossos sistemas estelares, né? Por aqui, pela Terra. Tudo que não é obra de Deus é obra do homem, é obra de Deus. Tudo. Então, pelos seus feitos, nós temos condições. Muitos dos falsos profetas encarnados que dizem e mesmo escrevem, eles falam e escrevem, que viram a Deus, que conversam com Ele no tete a tete, no face a face. Estão iludindo a si mesmos. Estão sendo iludidos. Eles veem espíritos que se tomam por Deus. Então, gente, esses falsos profetas dizem que veem, escrevem e falam com Deus tete a tete, mas eles são iludidos, né? Porque não tem como fazer isso. Mesmo ao grande profeta hebreu, Moisés, que afirma ter recebido os mandamentos diretamente de Deus, aquela mensagem foi transmitida por mensageiros do Cristo. São os mensageiros de Jesus que deu as mensagens lá para Moisés. Que apenas Jesus recebia o estímulo diretamente de Deus. Somente Jesus, o Espírito hiperperfeito, né, iluminado, que recebia diretamente de Deus as instruções. Por se encontrar capacitado para tal percepção divina em todos os seus sentidos. Somente Jesus. Ver a Deus é uma coisa, e sentir a sua soberania é outra. A voz da consciência sempre fala do Criador, porque dentro dela se encontram registradas todas as suas leis por regência da verdade. Né? Dentro da nossa consciência, né? Nós temos lá todas as leis de Deus, né? Todos os seus ensinamentos, que nos faz, né? Que a voz da consciência nos diz. Faça isso, não faça. Está dentro da lei, está... É sempre isso. A consciência que sempre nos fala, está sempre aqui na nossa consciência. A visão de Deus não é para todos, mas o caminho é comum. O caminho para nós chegarmos a Deus é igual para todos. Devemos percorrê-lo com segurança, de modo que a fé nos leve à esperança, amando e servindo, perdoando e esquecendo as faltas, trabalhando por dever de servir mais. Esse é o caminho, né, de nós chegarmos até Deus. Amando, respeitando, servindo, trabalhando, amando, né? E a doutrina espírita nos clareia mais essa visão ainda. Nós que estamos aqui nessa doutrina sabemos, né? A doutrina nos clareia mais essa visão, né? Enriquecendo a nossa inteligência, de sorte a nos libertar da visão obscura da terra, passando a alcançar as belezas imortais
da espiritualidade superior. Então é isso. A doutrina dos Espíritos nos dá essa oportunidade, clareia a nossa visão, né? Nos dá esse enriquecimento para que nós possamos, né, seguir em frente, sabendo, né, da nossa tarefa que nós estamos aqui a fazer. Viemos aqui para evoluir, viemos aqui para aprender, nessa escola chamada Terra, nessa escola chamada Vida, que assim é que nós vamos percorrendo todos os percalços da vida, mas crescendo moralmente e espiritualmente. Então, gente, é isso que eu tinha que passar esta manhã. Espero ter transmitido e nós todos possamos termos compreendido essas verdades que nós dizemos aqui. Muito obrigado a todos. Que a paz de Deus, Jesus, esteja com todos nós.